Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. A preparação para o duelo diante da equipe do Vasco. A arbitragem definida para o compromisso de sábado no Rio de Janeiro. Luiz Sinisterra vai para o jogo. Eduardo vai para o jogo. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Cruzeiro lançando nesta sexta a camisa de número 3. Muitas informações, entrevista mais uma boa de Leonardo Jardim. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro ficou conhecendo hoje o dono do apito para o duelo diante da equipe do Vasco. Ele já apitou 2 partidas do Cruzeiro nesta Série A do Campeonato Brasileiro. É o Rodrigo Pereira. Ele é de Pernambuco. Ele apitou Cruzeiro, São Paulo 1, Cruzeiro 1, o jogo que foi no Morumbis, aquela partida até... Ele teve ali um probleminha com o Matheus Pereira, né? Foi meio irônico, foi uma postura até muito deselegante do árbitro da partida, mas depois ele apitou e apitou bem a vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras. Ele é aquele árbitro que o Abel Ferreira tinha elogiado uma vez, e isso... viralizou, né? E ele é o dono do apito, então ainda não saiu a escala completa para a gente ficar de olho em quem será o árbitro de vídeo, hein? Mas o apito então está definido. Rodrigo Pereira é o dono do apito. A definição foi hoje por parte da CBF. Rodrigo José Pereira de Lima, que é de Pernambuco. Como falou hoje o William, né, na entrevista na Toca, que passe aí sem chamar a atenção, é o que todo mundo quer, né? Ninguém quer que o Cruzeiro seja beneficiado, que o Cruzeiro também seja prejudicado, só que é uma arbitragem ok dentro aí do futebol brasileiro. Hoje teve uma entrevista do Leonardo Jardim, ao nosso amigo Jaicy Carvalho, no canal do Jaicy. E o Leonardo Jardim falou de assuntos importantes, elogiou pra caramba Matheus Pereira, e ele comentou sobre a questão dos jogadores pendurados. Tem uma lista aí extensa, né? Já falamos sobre isso muito, mas ele falou que não tem essa de preservar, de pensar em outro jogo. O jogo seguinte é sempre o próximo, e o jogo seguinte é sempre o mais importante. E o mais importante, jogo seguinte, é o contra o Vasco. Então, o Cruzeiro vai sempre entrar com o que tem de melhor. Claro que se tiver que tomar o terceiro cartão amarelo, vai acabar levando, mas não tem que pensar nisso. Então, palavras importantes do Mister Leonardo Jardim nesta entrevista ao nosso amigo Jaicy Carvalho. Quem quiser acompanhar depois pode acessar lá o canal do Jaicy, aqui mesmo no YouTube, para acompanhar essa entrevista. O Cruzeiro fez o último treinamento hoje. Amanhã à tarde tem a última atividade, depois o time segue para o Rio de Janeiro, e aí vamos aguardar em termos de lista dos relacionados. Mas hoje tivemos novidades no campo na Toca. O Eduardo treinou normalmente com o elenco, tem tudo para voltar a ser relacionado. É um jogador que o Leonardo Jardim gosta, confia, tem ali como uma peça importante de composição de banco. E o Luiz Sinisterra, que hoje fez um trabalho à parte, mas no campo. Estava com chuteira. O Sinisterra, é importante a gente dizer isso sempre, porque ele faz uma espécie de pré-temporada, né? Ele estava ali retornando às atividades no clube inglês, mas a gente sabe que, como era um atleta que naquele momento não estava nos planos, né? Foi feito um planejamento ali dentro de uma outra realidade. E o Cruzeiro trouxe para cá para dar ao Sinisterra o que ele precisa. Então, ele já participou de 3 jogos aí. Fica a dúvida se ele vai para o Rio de Janeiro. Amanhã tem a definição. Acho que está mais provável de que ele retorne contra o Flamengo na outra quinta-feira, que aí terá um tempo maior para fazer mais treinos específicos, mas é sinal de que o jogador está bem, claro, ainda longe do que ele pode, mas estar no campo hoje, ir a campo, confesso que foi um bom sinal depois daquele susto que o Cruzeiro acabou divulgando de um estiramento muscular sofrido
pelo atacante do Cruzeiro. Vamos acompanhar então esta última atividade, à tarde na Toca, e o Leonardo Jardim vai definir o time com Jonathan Jesus na zaga, e o restante é o que vem atuando aí nos jogos do Cruzeiro. Emerson Pansieri está na área e tem notícias do Cruzeiro. Cruzeiro que tem um jogo muito importante no fim de semana. Aliás, serão dias importantes no Rio de Janeiro a partir do próximo sábado às 6h30. Emerson Pansieri, um abraço, boa noite. Um abraço para você, Cirilo. Boa noite, Panzi, todo mundo ligado aqui na reunião da turma do bate-bola. Jogos importantes, clássicos do futebol brasileiro. Duelo contra o Vasco é sim clássico. Duelo contra o Flamengo também é outro clássico. Sabemos dessa grandiosidade que vai ser também o Campeonato Brasileiro nessas duas próximas rodadas para a equipe celeste. Sinal eletrônico marcando 6h15. E hoje na Toca da Raposa, Cirilo, estávamos lá até fazendo rádio esportes lá de dentro da Toca e teve uma primeira parte aberta à imprensa com a possibilidade de ver a atividade, trabalho mais físico. Também quem está ligado no YouTube está acompanhando as imagens feitas pelo nosso Anderson Porto. Aí o Cruzeiro tendo a participação, por exemplo, do Eduardo. O Eduardo foi a campo, foi também manchete aqui da turma do bate-bola. Boa notícia, o jogador ficou de fora das últimas atividades, estava sendo também preservado, gastroenterite, febre, pegou firme com o jogador, essa recuperação do departamento médico, e hoje foi a campo. Acredito que amanhã, treinando normalmente, não vai ser problema o jogador, o Eduardo, compondo esse banco do Cruzeiro. Agora, um jogador que fez um trabalho também foi o Sinisterra, mas aí foi um trabalho conduzido à parte, um trabalho físico, um trabalho de fisioterapia, foi conduzido à parte. Até para quem está ligado no YouTube, está vendo o Sinisterra e o Eduardo, foram as últimas imagens. Aí fica aquela dúvida e, sinceramente, Cirilo, eu acho que não, viu? Acho que não viaja o Sinisterra, porque se hoje fez um trabalho à parte, amanhã vai ser aí fundamental ele participar desse treino da tarde para viajar à noite para o Rio de Janeiro. Caso não consiga reunir a melhor condição, deixa treinando, deixa se preparando para essa partida contra o Flamengo. Esse é um panorama do que acompanhamos na Toca da Raposa, Cirilo. Ô, Edu, um jogo muito importante no fim de semana, e o Pansieri vai trazer o William daqui a pouquinho, e entre os assuntos ele falou de arbitragem, não falou? Falou. Porque é uma galera pendurada. Tem uma galera do Cruzeiro pendurada pensando no jogo contra o Flamengo. Ô, Edu, a arbitragem brasileira, a cada rodada, ela traz sustos incríveis, né? Ontem tivemos um Vasco, o Vasco em casa, né? Jogando esse desafio adiado da rodada 16 contra o Bahia. Assim, tudo que a arbitragem tinha para errar ontem, errou. Uma expulsão que tinha que acontecer, não aconteceu. Uma que não tinha... uma que tinha que acontecer no começo do jogo não aconteceu, envolvendo o jogador do Bahia, os dois casos aí. Faltas aqui e ali, marcações mal feitas aqui e ali, briga com imagem no VAR. A arbitragem brasileira, ela segue protagonista nas competições da CBF, e ontem, a arbitragem inclusive do João Vitor Gobi, vou ver quem era o VAR. Não é só o Cruzeiro não, viu, Edu? Todo mundo tem que se preocupar com o que está acontecendo com a arbitragem no futebol brasileiro, e está piorando a cada rodada. Eu diria a arbitragem sul-americana, né? Porque quando a gente fala brasileira, porque nós estamos aqui no Brasil e a gente assiste a todo e qualquer árbitro brasileiro apitando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, como lá na Colômbia eles assistem os árbitros colombianos apitando as suas ligas e não estão satisfeitos. Mas quando a gente traz o recorte para a competição sul-americana, a Libertadores, há muitos problemas também, cara. No jogo do Palmeiras com o River ontem, a arbitragem foi muito questionada, muitos lances polêmicos também envolvendo o árbitro. Em compensação, na Arena MRV, o Facundo Tello fez uma arbitragem muito boa mesmo. Claro que você vai ter polêmicas, vão ter lances discutíveis, como aquela falta no Biel que para mim aconteceu. E era para, se não foi pênalti, era pelo menos para uma expulsão. Mas eu acho que é um problema geral, viu, Cirilo? Eu acho que é na América do Sul, mais óbvio. A gente tem que cuidar primeiro do nosso, né? E há muito tempo a arbitragem brasileira vem sendo o foco de quase todas as resenhas, mesas redondas, porque rodada após rodada há reclamações, mas eu vou bater naquela tecla que eu bato sempre.
não adianta olhar só para o próprio umbigo, né? Eu fui prejudicado, eu vou reclamar. Quando eu sou beneficiado, eu me calo. E aqui no Brasil, infelizmente, os clubes agem dessa maneira. E enquanto estiverem agindo assim, reclamando quando são prejudicados e se calando quando são beneficiados, e não são prejudicados porque querem, nem beneficiados porque assim mandam. Mas enquanto não houver união, a gente vai seguir aqui, rodada após rodada, falando de arbitragens ruins. Ontem, a arbitragem de vídeo em São Januário foi comandada pelo Gilberto Rodrigues Castro Júnior e a arbitragem de campo confirmando do João Vitor Gobi, da Federação Paulista. Tomara que no sábado, Pansieri, em São Januário, o negócio seja mais tranquilo para esse Vasco e Cruzeiro. Tomara, né? Tomara, porque é um assunto... Vamos trazer então, ô Cirilo, já que o assunto mencionado foi a arbitragem, inclusive tema hoje dessa entrevista coletiva com o Will da Latera, vamos trazer ele falando inicialmente sobre essa questão da arbitragem, os vários atletas do Cruzeiro que estão pendurados. Jogadores que estão pendurados vão tentar fazer o seu melhor contra o Vasco, até porque a gente tem um elenco muito qualificado, então se caso perder algum jogador, tenho certeza que o que entrar vai tentar fazer o seu melhor. Mas a nossa maior preocupação, acho que não é nem isso, acho que a nossa maior preocupação é até ruim falar isso, mas é a arbitragem, porque nos últimos jogos a gente acabou tomando alguns cartões desnecessários, algumas faltas que poderiam ver no VAR, não viu. Então, cara, pra mim, eu acho que é até um pedido à CBF que coloque um árbitro que realmente consiga conduzir um jogo difícil lá, porque a gente não quer ser prejudicado, assim como a gente não quer ser beneficiado, então a gente só quer que eles façam um trabalho justo e que o principal seja o espetáculo e não o árbitro. Ele bem firme no posicionamento dele, né, Cirilo, em relação à arbitragem. Até o nosso Wellington Campos informava mais cedo, é que o árbitro que vai apitar a partida é o Rodrigo Pereira, ele que é do Pernambuco. Vai ter a missão de... Rodrigo José Pereira de Lima, né, se eu não me engano. É, aquele nome extenso, né? Ele apitou Cruzeiro e São Paulo no Morumbi, 1-1, e apitou Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão, 2-1 Cruzeiro. Exatamente, é mais jovem esse árbitro, Tem né? uma média de 6 cartões amarelos por jogo no Campeonato Brasileiro, uma média de 6 cartões por jogo na Copa do Brasil, no total de jogos que ele já apitou na carreira, e uma média de 4,3 na Série B. Então é um árbitro que gosta de um cartãozinho. Tomara que ele tenha a média 0 no saldo. Mas o Cruzeiro, ele trabalhou muito bem na temporada. É o Gaciba, não é? Sim. Hoje é uma espécie de orientador ali, Exatamente. Assessor de arbitragem. E você não tenha dúvida que o Gaciba faz um estudo prévio sobre os árbitros dos jogos do Cruzeiro e passa para os atletas a característica desse árbitro. Esse árbitro aqui, ele deixa ter mais contato, esse aqui deixa o jogo jogar, esse aqui já não permite muito contato, esse não gosta que fala com ele. Então o jogador do Cruzeiro já entra em campo certamente sabendo da característica. Vai preparado. Gente, vamos falar menos porque esse juiz aqui não gosta que fala com ele. Ou então, esse jogo de hoje vai ser mais contato. Pode chegar um pouquinho mais que ele deixa rolar. Então tem que estar atento, né? Porque é um jogo específico. Você trouxe aí, ou vai trazer a lista de pendurados. E o próximo jogo é uma das decisões do Campeonato Brasileiro, que é um Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Então o Cruzeiro tem que estar muito atento à arbitragem, e eu não estou fazendo juízo de valor, se é bom árbitro, se é ruim, se vai prejudicar ou não. Tem que estar atento por conta do número de jogadores pendurados nesse jogo contra o Vasco, que vai ser um jogo dificílimo, num campo difícil de jogar, que é São Januário, contra um time que está bem, está melhorando o seu desempenho recente. Mas o Cruzeiro não pode entrar em campo sem pensar no jogo contra o Flamengo. Então essa turma que está pendurada tem que estar muito atenta e conhecer a fundo a característica do árbitro. Então, o Panzi falou, eu vou responder. Fabrício Bruno, Romero, Matheus Henrique, Wallace, Matheus Pereira, Wanderson, Caio Jorge e o técnico Leonardo Jardim. Essa turma está toda pendurada. É muita gente, cara. E muita gente importante. Muita gente importante. Então, por isso, o William pedindo, igual ele falou, ele não quer que nada seja para valorizar o Cruzeiro, né, para beneficiar o Cruzeiro, mas que seja justa, né, a arbitragem no fim de semana. Vamos trazer o William para falar agora de um assunto muito legal, que é a bola parada. Eu até perguntei isso para ele, fui eu que perguntei isso para ele, o quanto vem sendo importante essa repetição, os treinos na Toca da Raposa.
a gente trabalha muito isso, às vezes até discute no treinamento, porque acaba que a gente treina bastante, mas a gente tem o Barros, o Wesley que ajudam bastante a gente, eles passam todas as situações que podem acontecer no jogo, isso no treinamento e também em vídeo. Então, cara, quando a gente entra em campo, a gente entra sabendo o que vai acontecer, e quando a situação acontece, a gente já está preparado. Então, espero que seja assim até o final do campeonato. Bola parada que sempre leva perigo para os adversários do Cruzeiro, né? Falando aí o jogador do time celeste. E ele falou também sobre Fernando Diniz, que deixou o clube em janeiro. Ele que assumiu o Vasco, né, recentemente, vem fazendo esse trabalho. É um treinador que conhece o Cruzeiro, mas os jogadores também conhecem a forma de trabalho do Fernando Diniz. Eu sou um cara que gosta do Diniz, principalmente como pessoa, um cara que tentou ajudar todo mundo aqui. E eu acho que o Diniz, acho que todo mundo sabe o estilo de jogo dele. É um estilo de jogo que ele coloca muita gente no mesmo lado do campo e ele tenta envolver o adversário dessa forma. Então a gente está trabalhando nisso, nos pontos que ele tem positivo. Eu acho que nós jogadores que já treinamos com ele, a gente, claro que tenta entender um pouquinho mais e passar um pouquinho para os outros jogadores. Mas, cara, não é fácil realmente enfrentar o Diniz pelo estilo dele, mas tenho certeza que a gente está preparado para isso. A gente tem um técnico que estuda muito futebol, então está passando todos os pontos positivos que a gente precisa para enfrentar a equipe do Vasco. Então a gente está o mais preparado possível para conseguir um resultado bom lá. É uma verdade, né? Se ele tem essa noção do Diniz de trabalho, né? Se o Diniz tem essa noção do Cruzeiro, os atletas sabem, né? Gosta de jogar ali mais perto, todo mundo lá de campo, enfim. Foi um treinador que é verdade que não deu certo no Cruzeiro e que agora está no Vasco. Cirilo. Marca lá em cima, Cruzeiro, que o Vasco está entregando um gol por rodada, tá? Ontem entregou contra o Bahia. É uma característica do Fernando Diniz, um time que sai jogando com a bola nos pés, e o gramado de São Januário não colabora. Você está unindo a muito. qualidade individual do atleta, que não é lá muito elevada, com um gramado que é horrível. Com um piso feio que pra é caramba, ruim, inclusive. agora vai encarar um adversário que adora esse tipo de saída do adversário para pressionar e marcar. Agora, no último jogo, o Cruzeiro também pegou um ex-treinador, né? Que era o Seabra, e o Jardim falou na coletiva de um fator dificultador, foi o Seabra conhecer boa parte do elenco e entender mais ou menos a característica de alguns jogadores. E com o Diniz é algo muito parecido, muito semelhante. Então o Cruzeiro tem que estar atento também ao Diniz, como o Diniz estará atento aos atletas do Cruzeiro.